Boa noite. Boa noite. E o Clube do Samba inaugura a Galeria de Arte Guilherme de Brito. Foi anunciado hoje o Operário Padrão 83 do Rio de Janeiro. Problema na passarela do samba. O RJTV foi pra rua ver como o povo janta fora. 21 pessoas morreram, 2 delas num desabamento na Penha esta madrugada. O bang-bang da pesada chega às telas. Muita gente enfrentou a chuva para encher o tanque. A dívida das empresas com o Estado é de 750 mil cruzados novos. A qualidade do transporte alternativo piorou nos últimos anos. O RJTV já está no ar. Agora, no RJTV. Olá, boa noite. Há 40 anos ia ao ar o primeiro RJTV. E nessas 4 décadas, a gente ajudou a mostrar a vida do Rio, as transformações da cidade, do estado, as denúncias, a cultura, as festas. E ainda hoje, a gente vai lembrar o que foi notícia na edição que foi ao ar no dia 3 de janeiro de 1983. Mas agora, a gente fala do que é problema para o carioca há muitos e muitos anos e que foi mostrado e foi tema de diversas reportagens nesses 40 anos. Priscila Chagas, boa noite para você. Mais uma chuva de verão, mais alagamentos e transtorno para o carioca. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, gente. Infelizmente, algo que não mudou, né, nesses últimos 40 anos. Que a gente vem trazendo a cada ano, a cada verão e não muda nunca. Dessa vez, gente, a pancada de chuva ficou mais concentrada nos bairros da zona norte do Rio e a gente recebeu vários vídeos, várias imagens. A gente começa agora mostrando a situação lá no Santo Cristo. Olha só, esse corredor lateral parecia até um rio. Olha só do lado das casas, olha a força da água, Luli. Essas imagens foram feitas pela Lindy Lisboa, que mandou justamente, ela estava ali na hora e filmou a água descendo com força. Foi realmente uma pancada de chuva muito forte nessa área da cidade. A gente tem imagens também de São Cristóvão. Lá em São Cristóvão, gente, ainda continua com alagamento em vários trechos. E a chuva já parou por lá agora há pouco e o alagamento não escoa. Não escoa. Isso daí, gente, é na região ali da Rua Bela, com a General Bruce. Imagens feitas pela Ana Beatriz Lourenço e pelo Fábio Marinho. Olha só a altura em que a água chegou, cobrindo a roda dos carros, tudo alagado. E aí existe o problema também, porque com esse alagamento os motoristas não conseguem passar por ali. Então o trânsito por lá está atravancado, o trânsito está bem difícil por lá. A gente sabe que é um problema estrutural, de responsabilidade da prefeitura, mas também a população tem que fazer a sua parte, evitar jogar lixo onde não deve, porque a gente sabe que os bueiros ficam entupidos e fica muito mais complicado da água escoar. Isso daí, gente, imagens da Conde Leopoldina. Só para vocês terem uma ideia, o último boletim de congestionamento divulgado pela prefeitura em relação às 6 horas da tarde mostra que a gente está com um trânsito, um congestionamento de 105 quilômetros, um pouquinho menor do que o normal para esse horário, para uma terça-feira, que é de 110. A gente considera... Olha a imagem... E tem muita gente de férias ainda. Isso que eu ia falar, esse congestionamento todo, considerando que é uma época do ano em que o trânsito costuma estar mais tranquilo. Praça Tiradentes ao vivo na tela para você, para mostrar como está tudo parado, reflexo de vários pontos de alagamento nessa região ali da cidade, que foi a mais afetada por essa pancada de chuva que caiu. Agora, vamos dar uma olhadinha. Olha a árvore que caiu também, porque não teve só alagamento. Isso daí, gente, na Marechal Floriano. Olha o tamanho da árvore e os bombeiros ajudando os pedestres a atravessarem a rua, atravessarem a árvore para conseguir passar. Uma árvore muito grande. A gente teve algumas ocorrências. Olha só agora imagens que a gente recebeu da Central do Brasil. Olha o céu como é que estava. Chuva forte, vento forte. Você vê ali as palmeiras ali atrás balançando, a pessoa, olha, atravessando a rua, mal consegue segurar o guarda-chuva. Ventou muito forte, o que certamente contribuiu para a queda dessa árvore. Com certeza. Não, a queda de árvore não foi só ali. Ainda tem, por exemplo, na Uruguaiana, uma outra queda de árvore também que está causando um bloqueio parcial ainda no momento, isso de acordo com o Centro de Operações. A gente está mostrando para vocês o radar meteorológico do Alerta Rio, que consegue dar uma ideia para a gente de onde a gente tem chuva, onde tem núcleos de chuva ainda nesse momento. Quanto mais escura, gente, quanto mais vermelho, laranja,
maior é a nuvem, significa que mais forte é a chuva por lá. A gente vê, olha só, uma chuva que ficou concentrada nessa região da cidade, ali Zona Norte, região central também. Pega ali Ilha do Governador, uma parte de Niterói, de São Gonçalo. A gente, nesse momento, estava começando a ter, não está aparecendo aqui no radar, mas a gente já estava começando a ter núcleos também ali pegando uma parte da Zona Oeste e a gente tem previsão de pancadas isoladas de chuva ainda, aquela coisa, chove num lugar, não chove no outro, mas é uma chuva que pode ser forte. É importante que todo mundo esteja atento, principalmente quem mora em área de risco, porque são núcleos de chuva forte. Daqui a pouquinho a Priscila volta com as informações da previsão do tempo para hoje, para os próximos dias, e nós seguimos com as outras notícias do dia aqui no RJ. O ano mal começou e 2 mulheres já fazem parte da covarde estatística de feminicídios no estado em 2023. A Gabriela Xavier era estudante de contabilidade da UERJ. A Rosilene Silva trabalhava no mercado de peixes de São Pedro da Aldeia. Os 2 crimes foram cometidos por homens que não aceitaram o fim dos relacionamentos. Mãe de 2 crianças, estudante de contabilidade da UERJ e vítima de um relacionamento abusivo. Segundo parentes, essa era a rotina da Gabriela Silva Souza, de 27 anos. O pai da Gabriela conta que há 2 meses ela descobriu uma traição do marido, Fábio Araújo da Silva. Gabriela pediu o divórcio, mas aceitou que ele continuasse morando na casa dela até ontem, data em que ele prometeu ir embora. Ele não passou o Natal, o Ano Novo com a gente. E no dia 1º, né, ele revelou para ela que estaria indo embora para morar com uma suposta mulher na Barra. O que era para ser uma separação amigável terminou em tragédia. Gabriela foi encontrada morta dentro do banheiro de casa em Belford Roxo. Segundo os parentes e a Polícia Civil, ela foi estrangulada pelo marido, que saiu do local com os 2 filhos e se entregou na delegacia. Aos policiais, Fábio Araújo da Silva disse que tinha discutido com Gabriela depois que ela não permitiu que ele olhasse as mensagens no celular dela e que, com ciúmes, decidiu tirar a vida de Gabriela asfixiando. Botou as coisas dentro do carro, na mala, deixou as crianças dormindo e pegou ela, arrastou ela até o banheiro e estrangulou ela. Deixou o corpo dela lá, né, e pegou meus netos, botou no carro, né, e foi embora. Fábio Araújo da Silva foi preso em flagrante por feminicídio. O crime foi ontem de manhã. O homem deixou os filhos de 2 e 5 anos com a mãe dele. Hoje, parentes vieram reconhecer o corpo no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. A mãe não conseguiu falar. O pai e a madrasta juntaram forças para desabafar e pedir justiça. Acabou. Só dor no coração dos pais, da família, de quem gosta dela, entendeu? Muita dor. De janeiro a novembro do ano passado foram registrados 97 casos de feminicídio em todo o estado, um aumento de 14% na comparação com o mesmo período de 2021. Nas primeiras horas de 2023, em Cabo Frio, mais uma mulher foi morta, dessa vez pelo ex-companheiro. Imagens de câmeras de segurança mostram Tiago Oliveira de Souza chegando armado ao mercado de peixes da cidade, na região dos Lagos. Ele procurava a ex-mulher Rosilene Silva, de 39 anos. Funcionários cercaram o atirador. Um deles foi baleado na barriga. Ele passou por cirurgia e está estável. Rosilene foi atingida por 4 tiros. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Rose do Camarão era muito conhecida na região. Já tinha prestado queixa contra Tiago por violência doméstica. Olha, o assassino da Rose acabou de ser preso. Tiago Oliveira de Souza estava foragido desde domingo. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 e na altura de Casimiro de Abreu. E um homem foi baleado numa operação da Polícia Militar em Benfica e está sob custódia no Hospital Getúlio Vargas. Policiais que participaram da ação dizem que reconheceram ele no hospital como um dos suspeitos de trocar tiros com os agentes. A família contesta a versão da polícia. Tayane passou o dia todo na frente do Hospital Getúlio Vargas, tentando acompanhar o estado de saúde do irmão, Marlon Anderson Cândido, de 23 anos. Ele foi baleado ontem, por volta das 2 da tarde, na região do Parque de Manguinhos, próximo à rua Leopoldo Bulhões. O tiro transpassou a perna direita. Naquele momento, uma operação da Polícia Militar estava acontecendo no local. Ele estava saindo para trabalhar de casa.
Aí começou um tiroteio, porque o caveirão passou na pista, entendeu? Aí começou um tiroteio, ele foi e correu. Era 2 e pouca da tarde. Ele pega 3 horas no trabalho, de 3 às 11. E ele trabalha no depósito de água. Depois que foi baleado, Marlon foi socorrido pela própria família, que levou ele até uma UPA para os primeiros socorros. Depois ele foi transferido aqui para o Hospital Getúlio Vargas, onde passou por uma cirurgia. A Polícia Civil chegou depois, interrogou a família de Marlon e colocou ele sob custódia. Quando ele saiu da sala de cirurgia, que a gente entramos para visitar, que eles mandaram a gente ir visitar, ele estava sob custódia, a gente não entendemos nada e a gente não pôde mais entrar. Mas eu vi ele, cheguei a acompanhar ele saindo da cirurgia para entrar para a sala. Quando ele entrou para a sala, a gente não conseguimos mais entrar. Essa foto foi tirada durante o atendimento no hospital. Uma nota da Polícia Militar informou que na operação de ontem, policiais do 22º Batalhão foram atacados durante um patrulhamento na localidade conhecida como CCPL, em Benfica, e que houve confronto e um dos criminosos ficou ferido. Posteriormente, os agentes foram informados que um homem havia dado entrada vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Após conversas com familiares e contato visual do mesmo, foi constatado pela guarnição que se tratava do suspeito envolvido no ataque. A família contesta essa versão. Diz que Marlon não tem envolvimento com o tráfico e que estava na região do Parque de Manguinhos e não no CCPL de Benfica. A custódia de Marlon foi realizada pela Polícia Civil, que também emitiu uma nota oficial, afirmando que os policiais militares envolvidos na operação foram ouvidos e narraram o episódio, e que esses depoimentos determinaram a detenção de Marlon. Nossa produção conversou com uma vizinha de Marlon, que afirma ter visto toda a situação. Eu estava na padaria, entendeu? Tomando um café, aí o caveirão veio, passou dando tiro. Infelizmente o Marlon estava saindo para trabalhar, os policiais pegaram e deram tiro nele. E falou que ele era bandido, só que ele não é bandido. E eles atiraram, nem fecharam socorro, e nem eles desceram do caveirão. Eles deram tiro nele dentro do caveirão. Eu assisti tudo. Naquele momento foi desesperador. E ainda falou que se eu ajudasse eles iam me dar um tiro pelas costas. Ontem à noite, depois que Marlon foi colocado sob custódia no hospital, parentes e amigos protestaram em frente ao hospital. Hoje, ele foi transferido para o Centro de Terapia Intensiva e o quadro de saúde dele é estável. Marlon não tem anotações criminais e, segundo a família, trabalha como entregador. A família de Marlon pediu o apoio da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que já está analisando o caso. Os elementos são muito fracos e apontam para uma alta probabilidade de um grande mal-entendido, de uma criminalização equivocada do Marlon. E por isso a gente está muito preocupado com esse caso, porque, na verdade, o caso do Marlon ele não é um caso isolado. A gente vê isso se repetir em várias outras ocorrências. O caso do Marlon nos remete à necessidade da gente aumentar os processos de verificação, de investigação, de checagem das versões apresentadas no momento da prisão de uma pessoa. Nunca teve, não tem passagem, não tem nada que alega que ele é traficante. Meu irmão trabalha, a gente tem provas que ele trabalha. Foi enterrado hoje um motociclista baleado numa entrega no centro de São Gonçalo. Me deixa muito triste saber que a nossa última conversa foi simplesmente da gente marcar de passar o Réveillon juntos e ele não voltou mais para casa. O Matheus foi a melhor pessoa que já passou na minha vida. A violência destruiu a alegria do ano novo. O áudio emocionado é de Jennifer Lemos, amiga do Matheus Lemos de Souza, de 22 anos. Essa é a última imagem de Matheus vivo. A moto atravessa o cruzamento pouco depois da meia-noite de 31 de dezembro. Minutos depois, a câmera de circuito capta o que parece ser o som de tiros. Testemunhas disseram aos investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói que Matheus estava trabalhando de moto quando foi rendido por bandidos que anunciaram um assalto. Segundo a polícia, o entregador tentou fugir e levou um tiro. O crime aconteceu na rua Francisca Marques, no centro de São Gonçalo. Matheus foi socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres. Ele morreu ontem à tarde. O jovem tinha 2 empregos.
Além de entregador, trabalhava como técnico de sistemas. Um amigo do rapaz desabafou. Que notícia triste. Menino bom, trabalhador, que sempre estava alegre, mas infelizmente teve a sua vida tirada por covardes. A Associação de Moradores do bairro onde o rapaz morava postou: esse é o resultado da guerra urbana em que vivemos nos dias de hoje, onde saímos para trabalhar em busca de melhores condições de vida, mas não sabemos se voltaremos para casa. O Disque Denúncia pede ajuda para encontrar quem atirou em Matheus Lemos e para identificar os homens que abandonaram a moto dele 2 dias depois do crime. Um homem chega na motocicleta, estaciona e sobe na garupa de um comparsa. Amigos e parentes de Matheus não quiseram gravar entrevista no velório. Na despedida, o trânsito parou para que o caixão seguisse o caminho que a violência impôs. O deputado estadual Carlos Mink, do PSB, entrou com uma representação pedindo que o Ministério Público tome providências contra a nomeação de Washington Reis como secretário de Transportes do Estado. O governador Cláudio Castro anunciou que reuniu talentos e buscou pluralidade ao escolher os nomes para 32 secretarias. Entre os aliados nomeados, chamou a atenção o novo secretário de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, do MDB. Durante a última campanha, o ex-prefeito de Duque de Caxias foi cotado para assumir a vaga de vice-governador. Mas há 4 meses, os 7 desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral decidiram por unanimidade indeferir o registro da candidatura de Washington Reis. O TRE se baseou no resultado da análise do Supremo Tribunal Federal em Brasília, que julgou no início de setembro um recurso do ex-prefeito de Caxias. Ele tentava reverter uma condenação de 2016 por crime ambiental e loteamento irregular, mas a maioria da segunda turma do STF manteve a condenação com a pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto. Por causa da ficha suja, Washington Reis foi substituído na chapa pelo agora vice-governador Tiago Pampolha. Hoje, o deputado Carlos Mink enviou uma representação para o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pedindo a anulação da nomeação de Washington Reis para secretário estadual de Transporte e Mobilidade. O documento cita a lei federal que considera inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. E também o artigo 77 da Constituição Estadual, que replica a determinação da lei federal. Isso não é nenhuma decisão nossa, moral ou política, é constitucional. É função do parlamento fiscalizar os atos do Poder Executivo. A bola agora está com o Ministério Público Estadual, que pode levar a denúncia até o Tribunal de Justiça. Nós ouvimos professores de Direito Constitucional que analisaram se Washington Reis tem condições de continuar num cargo de secretário no governo estadual. De acordo com a nossa legislação atual, não haveria a possibilidade dessa nomeação. Haveria essa possibilidade do Ministério Público de ofício ter se posicionado. Mas uma vez que isso não ocorreu, uma vez que houve essa provocação ao Ministério Público, o Ministério Público aí sim vai dar encaminhamento a uma possível denúncia. A jurisprudência dos tribunais entende que isso pode violar o princípio da moralidade administrativa. Aquele que foi condenado por decisão colegiada de tribunal, se não pode ser eleito ao cargo de governador do Estado, também não pode ser nomeado pelo governador do Estado para um cargo de secretário de Estado, seja de que pasta for. A Secretaria de Transportes do Estado disse que o caso de Washington Reis ainda não foi decidido de forma definitiva e está em análise no Supremo Tribunal Federal. E disse também que o atual secretário confia na Justiça. Nós pedimos um posicionamento do Ministério Público, mas não tivemos retorno. Daqui a pouco, no RJ2, o novo técnico do Flamengo é apresentado no Ninho do Urubu. E o que foi notícia no RJTV na estreia, 40 anos atrás. Agora, 7h34, a gente volta já já. O novo técnico do Flamengo foi apresentado hoje.
Olhares e ouvidos atentos em cada detalhe da fala do novo treinador. Nesta primeira impressão, deu para perceber que o português Vitor Pereira não gosta de perder tempo. Chegou ontem às 6 horas da manhã ao Rio de Janeiro. Depois foi conhecer a estrutura do centro de treinamento do Ninho do Urubu e, na sequência, comandou a primeira atividade com o grupo. Hoje de manhã a rotina de trabalho seguiu e no início da tarde de hoje, antes de comandar mais um treino, o técnico foi apresentado oficialmente. Temos experiência mais do que suficiente para sermos objetivos. A vantagem também de eu não estar pela primeira vez no Brasil. Eu hoje tenho um conhecimento do campeonato e dos jogadores do Flamengo muito mais aprofundado. Em 2022, Vitor Pereira esteve no comando do Corinthians. Apesar de não ter conquistado títulos, teve uma boa passagem no clube paulista. E, a princípio, depois do término do contrato, ele voltaria para Portugal para dar suporte à família. Pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. Mas antes, o Flamengo fez uma proposta e o treinador, em comum acordo com a família, resolveu aceitar. É um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir, mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava. Agora no Flamengo, o contrato de Vitor Pereira vai até dezembro. Até lá o clube tem 7 competições. E aproveitar cada momento para preparar o time é importante. O primeiro desafio está bem perto. Dia 28 de janeiro tem Supercopa do Brasil. Palmeiras, campeão do Brasileirão, disputa o título com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, é construir um jogo com uma identidade que os permita expressar as suas qualidades, as suas características. Quem está pronto para mostrar as qualidades dele é o Gerson. Nação, estou de volta, muito feliz e vamos juntos mais uma vez. Agora é oficial e o meio-campo fez pose com a camisa 20, que será usada por ele nesta segunda passagem pelo clube, com um vínculo de 5 anos. Um jogador de qualidade, um jogador em que, felizmente, foi possível, depois de um esforço grande, é um jogador que vai acrescentar qualidade, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Feliz por poder contar com ele. A Avenida Presidente Castelo Branco, conhecida como Radial Oeste, vai ganhar o nome de Pelé. A Radial Oeste passa pelo estádio do Maracanã, que muitas vezes foi palco da genialidade do rei do futebol. E foi ali que Pelé marcou o 1000º gol. Bom, vou chegar para cá para falar de novo com a Priscila Chagas, porque já tem problema no metrô agora na volta para casa, né, Priscila? Pois é, Ana Luísa, a gente recebeu vídeos que mostram muita fumaça lá na estação de triagem, gente. O Metrô Rio disse que um trem apresentou problemas técnicos e que por isso teve corte de energia entre as estações Maria da Graça e Maracanã. A circulação na linha 2 está acontecendo só entre as estações Botafogo e Maracanã. A concessionária diz que os passageiros estão recebendo aquele bilhete de siga viagem para continuar o trajeto com outro meio de transporte. As linhas 1 e 4 também estão com intervalo irregular, ou seja, com atrasos por causa desse problema. E já num dia difícil, com trânsito complicado por causa da chuva e tal. Só para você ter uma noção, o último boletim divulgado agora às 7 horas da noite pelo Centro de Operações fala que, nesse momento, o congestionamento na cidade já é de 122 quilômetros, porque juntou chuva com saída de praia também, principalmente em regiões da Zona Sul e da Barra da Tijuca. Típico de verão, né? Típico de verão, e nós tivemos o dia mais quente do verão até agora, gente. O verão começou no dia 21 de dezembro, ainda está no início, mas já tivemos o dia mais quente. A máxima hoje chegou a 36,5 de acordo com o IMET. Para você que curtiu o solzão, que bom que você curtiu, porque nos próximos dias a tendência é que a temperatura despenque, porque o tempo vai dar uma virada. Só para vocês terem uma noção, esse calorão que a gente teve hoje, nos últimos dias, foi causado por esse ventilador aqui, um sistema de alta pressão que estava trazendo um vento muito quente de norte e nordeste. Mas aqui no sul tem uma frente fria. Essa frente fria ela vai passar pelo mar, na altura do Rio de Janeiro, amanhã. Só que ela já vai começar a dar uma mudança, porque ela vai passar e logo atrás dela vão se formar instabilidades. E essas instabilidades vão trazer
muita chuva para a gente nos próximos dias. Inclusive, a gente pode ter chuva bem forte a partir de amanhã, tá, gente? Com risco de alagamento também. Então, são dias para a gente ficar bem ligado nos alertas da Defesa Civil. Amanhã, máxima de 34, quinta cai para 27, sexta e sábado, máxima de 25 graus. E aí, depois da pancada de chuva de hoje, o solzinho voltou a aparecer e teve flagrante de arco-íris, gente. Olha as imagens lindas do Fábio Fabato. E um arco-íris duplo, né? Duplo. E na Tijuca também, Vitor Coelho fez pra gente. Tá certo, Priscila. Obrigada. E olha, gente, há exatos 40 anos o RJTV entrava no ar pela primeira vez. E você vai ver o que foi notícia no dia 3 de janeiro de 1983. Às 7 horas e 48 minutos, o primeiro boa noite. Boa noite. Naquele 3 de janeiro, o destaque foi uma fuga de presos. 57 presos fugiram hoje da penitenciária Esmeraldino Bandeira, em Bangu. Vários presos voltaram à cela pela própria Manilha. Ao longo dos últimos 40 anos, as notícias repercutiram casos de violência que impactaram no dia a dia da população. O pânico aumenta e as ameaças são cada vez maiores. A rebelião começou às 8h30 da manhã, na hora da contagem dos presos da Galeria A de Bangu 1. Naquela estreia, o RJ2, que se chamava apenas RJTV, também mostrou em Campos, no norte do Rio, um dos problemas que todo o estado conhece bem, as enchentes de verão. 50 famílias ficaram desabrigadas. Os anos se passaram e as tragédias causadas por alagamentos e deslizamentos de terra levaram a vida de milhares de moradores. O número de mortos por causa do temporal de ontem à noite pode passar de 200. Causaram tristeza, destruíram casas e nenhuma solução eficiente se viu. Os bombeiros ainda não sabem quantas pessoas ao certo ainda podem estar desaparecidas. Naquela estreia também teve bolo. O Rio comemorava 97 anos de um dos bares mais tradicionais do centro, o Bar Luiz. Eu acho que numa data assim é muito importante. Eu sou carioca com muita alegria, com muito chupinho. Da primeira edição, em 1983, até hoje, 4 décadas em que nossas câmeras, nossos repórteres nas ruas, mostram para você as histórias do Rio de Janeiro. Um Rio de contrastes e com muitos desafios ainda pela frente. E a Larissa Schmidt está em frente ao Bar Luiz, né? O restaurante que teve destaque aqui na estreia do RJTV. Oi, Larissa, boa noite para você. Infelizmente, o Bar Luiz não resistiu à crise econômica, parte da história do Rio de Janeiro e do Brasil também, né? Porque existe desde quando o Rio ainda era capital. Desde 1887, Ana Luísa, infelizmente, o Bar Luiz não resistiu. Era um ponto turístico do Rio de Janeiro, conhecido por ter a maior serpentina de chopp da cidade. Servia um bife à milanesa bem batido, tamanho de um prato, parecia um disco de vinil, com maionese, uma delícia. Os garçons aqui, alguns trabalhavam há décadas, eram patrimônio do bar também, mas não resistiu a crises financeiras, ainda anteriores à pandemia. Em 2019, anunciou o fechamento, chegou a resistir um pouquinho mais. 2020 entrou em recuperação judicial e no ano passado foi decretada a falência. Não tem mais aquele número 39 grande que tinha por aqui, só sobrou, olha só, o resto da ordem judicial de setembro de 2022. Quer ver um outro exemplo aqui, ó, a Guitarra de Prata, mesmo ano de surgimento aqui do Bar Luiz, 1887, por onde passaram Pixinguinha, Noel Rosa, também está fechada há cerca de 4, 5 anos. São retratos do que aconteceu com a Rua da Carioca. Segundo a Sociedade Amigos da Rua da Carioca, apenas 17 lojas estão abertas dos 80 pontos comerciais que tem a rua. A Câmara de Dirigentes Lojistas diz que enviou ao governador um ofício para regulamentar a lei que dá incentivos fiscais para o comércio do Rio de Janeiro. Também a Prefeitura tenta revitalizar essa área com o programa Reviver Rio e a gente vai acompanhar, continuar acompanhando para saber se numa próxima data comemorativa, aniversário aqui do RJ, a gente traz melhores notícias para mais carioca das ruas da cidade, Ana Luísa. Pois é, que bom que o jornalismo vem registrando a história. E nas próximas semanas a gente vai lembrar dos fatos que marcaram a vida do Rio nesse período. Se você quer rever algum momento, manda um vídeo contando pra gente. Obrigada pela companhia nesses 40 anos de RJTV. O RJ de hoje termina aqui. Uma ótima noite. Até amanhã. Ótima noite, gente. Tchau, tchau.